Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui na TV Diário, você também pode sempre nos acompanhar pelo YouTube, pode recuperar edições desde a primeira de tantas edições já apresentadas do programa Despertar Espírita, e aqui sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, da sua companhia. E a cada programa trazendo um assunto para estudos nossos e estudos com vocês que nos acompanham, fazer esta partilha, esta busca permanente pelo conhecimento. E hoje o tema para iniciar o programa é sexualidade e espiritismo. Qual é a ligação? Qual é a visão espírita a respeito da sexualidade? Jorge Brandão. Bom, agradecendo a todos que nos prestigiam, nos honram aí com a sua audiência, e agradecendo também os nossos patrocinadores, né, que apoiam o nosso programa. Agora no intervalo nós sempre temos a apresentação dos nossos patrocinadores, agradecendo também a TV Diário, né, que nos cedeu esse espaço para podermos falar sobre a nossa querida doutrina espírita. Então o tema sexualidade e vida é um tema bastante complexo, e até nós demoramos um pouco para tocar nesse assunto, né? Mas estamos aqui para trazer a nossa, vamos dizer assim, o que a gente aprendeu, o que a doutrina espírita nos ensinou, nos ensina sobre isso, sem tabus, sem preconceitos, né? Porque durante a evolução da sociedade, a questão sexo ou sexualidade foi sempre tratada como algo assim pecaminoso, vamos dizer assim, até sujo, né? Então, o que a doutrina espírita faz é apresentar a sexualidade como sem essa conotação, né, religiosa e dogmática, né? Uma sexualidade que é a favor da vida, né? Que se faz com responsabilidade, né? Então nós não estamos aqui para apontar dedo, não estamos aqui para fazer julgamento, mas sim, né, para debatermos esse assunto que é tão importante. Eu trago aqui uma observação de Emmanuel no livro Vida e Sexo, que é um livro muito importante, completo sobre esse assunto, e que ele traz uma definição que nos deixa assim bastante, vamos dizer assim, esclarecidos sobre a questão. E ele diz assim: em relação ao sexo, será justo dizer, em não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulsividade, mas sim responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizer necessário, pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo, isso ele finaliza dizendo uma frase bem importante também, né? Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto proeminente à consciência de cada um. Então a nossa consciência, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, né? Então a cada um cabe fazer essa verificação em relação ao uso do sexo, né? Márcia, qual é a distância entre proibição e educação a partir desta mensagem, desta informação, desta lição de Emmanuel? A educação é o norte, né? É individual esse processo, bem como o Espírito Emmanuel aí nos deixa no final da mensagem explícito e jogando para cada um a responsabilidade, assim como Jesus fez em muitas abordagens dele de maneira clara, né? Ou seja, é inerente à consciência de cada um. Certo. Né? E aí, nesse viés de interpretação, né, quando a gente fala da consciência de cada um, é óbvio que não estamos todos no mesmo nível e não pensamos todos iguais, e a aplicabilidade disso se dá de forma diferente. E se respeita isso, né? E se respeita isso, não é uma questão nem de identificar o certo ou o errado, isso, ou ter a pretensão de se julgar capaz de assim o fazer. Né? É uma questão de a gente trazer uma abordagem, que é o que a doutrina espírita traz nesse sentido, de direcionamento para um processo educacional, independente da opção que se tenha no campo.
da sexualidade, independente da forma como você escolha para veicular esta energia, porque a energia sexual é uma força, é uma energia criadora, e temos questões no Livro dos Espíritos que nos traz essa informação de maneira muito clara. É a mesma força que está inerente ao homem e potencializa também, inclusive, a união da matéria, né? Então a energia é a mesma. Como nós vamos utilizar esse recurso e possibilitar o bom emprego para que essa energia possa ser saudável para a minha vida, com equilíbrio, com responsabilidade, com respeito, é o que vai realmente estar em questão nesse instante da nossa abordagem, né? E aí a gente percebe que é a mesma orientação para tudo na vida. É a mesma orientação da doutrina espírita para todos os nossos atos enquanto indivíduo encarnado na Terra. Equilíbrio, responsabilidade, tudo que fazemos gera consequência. E aí entra justamente essa questão da consciência de cada um. Há uma distância bastante alastrada entre a postura de um e de outro, às vezes na interpretação desse processo. Tá certo. Diógenes, que é um profissional da área da psicologia e que é um estudioso da doutrina espírita, qual é a interferência de uma e outra no campo do ser humano como um todo? Então, a sexualidade, ela é muito estudada, principalmente pela área da psicanálise, né? Freud, quando surgiu com esse assunto, deu um impacto muito grande, porque quando ele falou que as crianças também tinham sexualidade, também estavam nessa, né, viviam essa questão, foi um impacto, assim, por quê? Porque a ideia de sexualidade era muito restringida à questão realmente do sexo, né, da excitação, do prazer da sexual, libido. Da libido, aquela coisa muito sexual. Então, muito instintiva, né? Instintivo, exatamente. Então, quando Freud veio trazer a questão da sexualidade, dizendo que as crianças também tinham energia sexual ou energia pulsional, né? Aí ele começou a explicar que essa energia pulsional ela está muito envolvida com a questão do desejo. Então a criança, ela sentia o prazer, no caso, né? A criança, então, ela sentia prazer ao tocar o corpo, a brincar com alguma coisa, ao provar alguma coisa, a questão da gustação, da boca, do sugar o seio ali, né? Do sabor, enfim, tudo isso gerava prazer na criança. E ele trouxe que isso também tem a ver com uma certa energia que faz a criança buscar isso e se sentir bem com isso. É claro que depois, quando vai para a adolescência, enfim, é natural que isso seja convergido para a questão sexual em si, né? Para os órgãos sexuais, e isso seja convergido. E aí ele vai trazer que muitos desejos, né, que a criança tinha e que ela não pôde satisfazer, como a questão do afeto, por exemplo. A criança ela tem uma necessidade muito grande de sentir o afeto da mãe, e uma mãe muito fria, sim, muito rejeitadora, o que acontece? Isso não fecha, fica em aberto. E esse desejo de satisfação não foi satisfeito. E isso pode vir depois, lá na frente, como uma psicopatologia, por exemplo. Né? Ela vai se manifestar de alguma forma porque é uma necessidade do ser humano. Essa energia pulsional de buscar, de ir atrás, de se satisfazer, isso é do ser humano. Ela não está restringida apenas ao sexo, à relação sexual. E a sexologia, no tempo de Kardec, ela restringia muito a isso, né? Inclusive com muitos preconceitos em relação até mesmo à homossexualidade, né? Que era vista como uma perversão, falava dos invertidos e tudo mais. E aí Freud depois veio esclarecer melhor isso, e inclusive Freud nunca disse que os homossexuais eram pervertidos ou eram invertidos. Não, ele disse que é uma questão de objeto, que ele fala, né? O objeto no sentido da psicologia é o alvo, né? Que era o sexo oposto, a pessoa do mesmo sexo, e tá tudo bem. Né? Então, e depois, eu acho que o Jorge vai trazer depois, que isso se demorou para cair essa ficha, né? Exatamente. Essa ficha ficou balançando e não caiu nunca. E é interessante isso, Jorge, que assim, ó, o que Freud fala é que a partir da adolescência, a criança começa a expandir a busca pelo prazer, né? E aí ela começa a buscar externamente
essa questão, a satisfazer esse impulso, essa pulsão sexual. Na adolescência ela desperta para isso. Né? E aí vem ao encontro de Emmanuel no Consolador, na questão 109. É interessante isso, por isso que a gente afirma, né, que o Espiritismo é uma ciência, né, porque ela estuda realmente as causas e procura estar sempre aberta e de mãos dadas com a ciência. Né. No livro Consolador, na questão 109, Emmanuel nos fala: na puberdade a criança inicia a buscar conscientemente o prazer no outro. Então aquele mundo da mãe, aquele mundo pequeno, na puberdade ele se abre para, eu quero ver mais prazer, onde é que eu posso encontrar mais prazer? Sim. E aí começa essa questão de prazer do exterior, tá? Para o interior. Há toda uma conexão biológica com esse processo também. Exatamente. Né? Porque há um amadurecimento orgânico que o direciona os hormônios, né, para uma outra propositura, né? As gônadas amadurecem, já se começa a jogar na corrente sanguínea a libido de uma forma diferenciada. Então há ali um contexto novo, além das tendências que talvez o indivíduo, sem desconsiderar a questão reencarnatória, já traz consigo, também todo um processo educacional que se estabelece a partir das lesões afetivas que o Diógenes trouxe, os dramas, os traumas ali na infância, e também a própria questão biológica ali que vem em força potente, latente, trazer um complemento para todo esse manancial de situações que aquele adolescente que ainda não sabe se é adulto ou é criança, deixou de ser e não é nada, e sofre já todo um drama psíquico também, psicológico, naquele processo de aceitação em contato com o mundo. Então percebemos o quanto nesse aspecto a base familiar faz toda a diferença. A educação. Esse processo de direcionamento educacional de maneira saudável, sem tolir e sem impor, mas permitindo que o próprio espírito ali vá se descobrindo em suas necessidades, em suas possibilidades, para que ele possa educar aquilo que precisa, um certo processo educacional mais intenso, para que ele possa, de certa maneira, liberar aquilo que precisa desbloquear naquele contato com o mundo agora. Então, realmente é um desafio. É um desafio para ele e para a família também nesse processo. Eu quero trazer uma questão aqui a partir do próprio Livro dos Espíritos. Eu comecei a buscar referências, inclusive para o programa de hoje, a partir da doutrina. Vamos à fonte. Tá? E é muito interessante que Kardec trata esse assunto exatamente no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, cujo título é da pluralidade das existências. Pluralidade das existências. E como isso nos ajuda a entender tudo isso que vocês disseram. E tantas discussões que hoje são postas e até resolver tantas polêmicas. Claro, sempre dependendo e respeitando o entendimento de cada um. A formação, a informação e a formação. E muitas vezes a formação vem depois da informação. E uma opinião em cima de uma informação que ela não é completa, pode também ter, digamos assim, inconsistência. Mas tudo é um processo de discussão. Então, neste capítulo, achei interessante isso. Mas por quê? Da pluralidade das existências. Aí nas questões 200, 201 e 202, ele vai direto ao ponto. Exatamente. Na questão 202... já começa com o título Sexos, ele não fala em sexo, Sexos nos Espíritos. E qual é a pergunta de Kardec? Questão 200, para quem está aí acompanhando também com o Livro dos Espíritos, ou quiser recorrer depois. Tem sexos nos espíritos? Ele não pergunta, tem sexo. Tem sexos os espíritos? E a resposta da espiritualidade. Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. E aí vem toda a organização física, psicológica, mental, emocional, moral, espiritual. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Questão 201. Em nova existência, e aí eu comecei a entender por que está nesse capítulo da pluralidade das existências. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar de uma mulher e vice-versa? Perguntou Kardec. Esta é a pergunta, ele não está afirmando, está perguntando.
Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta, de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Os mesmos espíritos, ora num corpo de um homem, ora encarnado no corpo de uma mulher. A constituição física orgânica se altera, mas o espírito, que é a nossa essência, é o mesmo. E aí na 202, quando errante, ou seja, no mundo, né, espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E a resposta, isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. E aí o complemento de Kardec, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Muito bom, Vicente, eu trouxe essa pergunta também aqui para Olha aí, e aí eu tenho um complemento do Dr. Sérgio Lopes, que é aqui de Pelotas, que é médico, e ele levanta essa questão e coloca, e por que tu vai encarnar como homem, como mulher, né? Aí ele coloca assim, a responsabilidade da troca de energias genésicas está subordinada à lei de causa e efeito, damos e recebemos, ou seja, a necessidade que tu vai ter, tu vai ver, encarnar como homem ou como mulher. Por exemplo, se tu foi um abusador, né, vamos simplificar aqui, a gente não está querendo fazer definições, mas há abusador de mulheres, há uma tendência de tu nascer como mulher, né, e ainda passar por esse tipo de provação. Né? Não é um castigo, mas é uma necessidade para que tu aumente a tua sensibilidade em relação a isso. Né? Para que tu sinta, porque depois quando tu voltar para o plano espiritual, tu vai ter essa comparação, né, do que aconteceu, por que aconteceu, porque às vezes a gente se sente injustiçado aqui na Terra, né, mas a gente sabe que existe injustiça, mas não existe injustiçado. Né? Claro. Tudo são necessidades evolutivas. Eu achei boa essa complementação do Dr. Sérgio Lopes, que dizendo isso vai ser determinado pelas necessidades de cada um. Sem dúvida. Essa afirmação do Jorge, ela está relacionada à lei de atração, né? O espírito reencarnante ali, por conta dos abusos, equívocos, os dramas, os transtornos que ele gerou para a própria vida, né, atuando nesse cenário dessa forma inadequada, poderíamos assim dizer, difícil, né, construindo uma história de dor para ele para o futuro, ao adentrar um novo corpo, leva consigo a energia do desequilíbrio, leva consigo a energia do ato equivocado por lesionar intencionalmente as mulheres, por ser um abusador, né, por ter aquele processo de dor estabelecido na sua vida. Quando ele adentra esse novo corpo, por consequência pela lei de atração, ainda que na condição de mulher, ele se coloca à mercê de um processo energético que o sintoniza ao drama. Quando um novo abusador, alguém, um agente externo, vai atuar contra alguém, no meio de um público, quem é que ele vai se conectar? Com quem que ele vai se conectar? Quem vai ser aquele que vai teleguiar a ação e a atitude? Aquele que vibrar na mesma faixa. Aquela mulher na nova encarnação não sabe disso. Porém, ela traz o drama consigo e tem uma faixa vibratória ali que precisa ser ajustada. E a coloca na linha de tiro do agressor. Então, nesse sentido, não há injustiçados. Há o injusto ali que está agindo equivocadamente e não tinha necessidade de assim atuar. Ninguém reencarna para ser abusador. Ele se equivocou. Ele se equivocou e vai responder por isso. Porque na lei de Deus, nenhum crime fica impune. Ainda que o perdão é estabelecido, aquela mulher o perdoe, siga, voe, ele vai responder à lei. Porque ele não deve para ela diretamente, ele deve a uma lei maior. A própria consciência dele vai fazer com que ele se corrija. Exatamente. E sempre compreendendo que existe uma pequena diferença entre lei de ação e reação e causa e efeito. A lei de ação e reação é toda ação surte uma reação em sentido contrário na mesma intensidade. Na mesma, obrigatoriamente na mesma. É uma lei praticamente mecânica. Mas a lei de causa e efeito não. A lei de causa e efeito, toda causa surte um efeito não necessariamente na mesma intensidade por conta do abonamento. Por conta da nossa capacidade de aliviarmos as nossas
penas, vamos dizer assim, né? Então, como a Márcia falou, ninguém nasce para ser abusado, mas quando ela reencarna, ela também pode, a partir dos seus méritos, abonar isso. Ter alterado isso, Claro, com certeza. de alguma forma. Então, nesse processo, o exemplo que a gente trouxe, Então, é assim, foi abusar, vai ser abusado. é castigo? Não. É Deus atuando ali? Não. É ela no processo trazendo processo a sua natural. energia. Atraindo. Porque ninguém nasce para ser abusado, Claro. ninguém nasce para ser assassino, Abusador, assassino. suicida. Mas Não, aí vem o espaço do nosso livre-arbítrio. Exatamente. Nós temos um projeto, nós temos um programa. Mas quando a gente vem para cá, depois do nosso projeto reencarnatório, a gente esquece. Perde a memória do que acertou, do que combinou lá no mundo espiritual. E passamos a tomar as nossas decisões pelo nosso livre-arbítrio. Muitas vezes instruídos e não ouvimos, muitas vezes intuídos, né? E outras vezes pelas composições, pelas aquisições, pelas relações, pelas experiências, pelas vivências no próprio mundo material. Aí vem a questão do meio ambiente, aí vem a questão da família, aí vem a questão das influências desse mundo, que muitas vezes acabam transtornando e transformando e alterando um projeto que foi elaborado na espiritualidade. E aí vem a necessidade, e eu gostei muito quando o Jorge falou, eu gosto sempre também de salientar nessa questão do castigo. Fez isso, vai pagar isso na outra encarnação. Né? Não é um castigo. Às vezes pode não ser assim, pode ser por outro meio, mas quando for assim, é como oportunidade de rever as suas próprias experiências e fazer, né, uma reengenharia da sua própria estrutura física, psíquica, mental, moral, espiritual. Isso, é importante entender isso. Emmanuel coloca no livro Ação e Reação uma frase curta que chama muita atenção. Não existe mal ou abuso que tu faça ao outro que não esteja fazendo a ti mesmo. Sem dúvida. O único mal que tu pratica, o único mal que te atinge é o mal que tu faz para os outros. Exatamente. Esse é o mal. Fazendo uma observação naquela parte que fala que quem reencarna como homem só saberá o que sabem os homens, né? No livro No Mundo Maior, tem um trecho que fala assim, de André Luiz: nesse sentido, podemos classificar a natureza geral das características da alma no tocante às energias da sexualidade em qualidades femininas, as energias, né? Receptivas, passivas, acolhedoras, mantenedoras, com orientação para a integração e união. Qualidades masculinas, do ponto de vista energético: expansivos, ativos, propulsoras, emissoras, com orientação para a transformação, para a ação. Então, são qualidades que o espírito, no fim da caminhada, ele vai ter que ter experimentado tudo isso, né? Ah, sim. Porque a 132 fala sobre isso. Quando ela viria, ela sempre vem. O dia que não vier, alguma coisa tá. Os telespectadores, para eles entenderem, essa é a questão preferida do Vicente. Então, quando a gente não sabe o que a gente vai falar hoje, é meio na inspiração. Aí o Vicente traz, vamos falar da questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Chegar à perfeição pela expiação ou pela missão, não sem antes passar por todas as vicissitudes de todas as experiências corporais. Despertou agora, me trouxe a 132, né, a explanação que Diógenes estava fazendo. Bem isso, nós precisamos desta composição das virtudes, das características, para que tenhamos a nossa formação integral. E aí vem também a justificativa de Kardec para abordar essa questão justamente na pluralidade das existências. Exatamente. Nós não somos só o que nós aparentamos hoje, o que nós temos hoje. Nós somos o nosso passado, refletido no nosso presente. E estamos fazendo o nosso futuro. Fazendo o nosso futuro. Então é importante dizer isso, que às vezes a gente fala assim, quantas vidas tu tem? Nós temos uma. Exatamente. Só que nós temos várias reencarnações, Isso. várias passagens que vão se somando e nos formando. Né? A cada encarnação nós temos oportunidade de melhorar. E quando nós temos essa consciência, Vicente, a gente falou muito isso, e é bom relembrar, que a vida aqui é provisória, que nós estamos aqui de passagem para aprender, e que nós somos espíritos imortais, os nossos desafios tornam-se menores. Nós damos o devido valor, né, aos nossos desafios. O que acontece hoje, né, nessa questão do vazio existencial que se fala tanto, né, é essa consciência, achando que a vida está entre o berço e o túmulo. Sim. Né? Aí tudo é um drama, né, quando na verdade tudo é aprendizado. Aprendizado.
Já estamos no limite do nosso tempo, né? No primeiro bloco, vamos voltar em seguida tratando desse tema que é muito amplo, é vasto, né? Sexualidade e vida, sexualidade e espiritismo, nesta edição do nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, que você também pode acompanhar pelo YouTube, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves e, é claro, sempre com a sua importante indispensável companhia. O assunto de hoje é sexo e vida, sexualidade e espiritismo. Retomamos por aonde, Jorge? Bom, eu trago aqui uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele diz assim: o homem, em princípio, só tem instintos. Em princípio, o homem só tem instintos, né? Mais avançado tem sensações. E é nessas sensações que há o maior número de perdas, de extravios, né? Onde o homem se perde, né? Depois, a responsabilidade, né? E essas sensações dissociadas de responsabilidade, né? Evoluindo, tem sentimentos. E mais apurado, ele tem o amor. Então, assim, ó, quando a gente não mede as consequências do prazer, tudo fica difícil. Por exemplo, a fome, a vontade de comer um prato bom é um prazer, mas se for demais vira gula, né? Então, assim, ter dinheiro é bom, mas se for demais vira ganância, né? Descansar é bom, mas se descansar demais vira vagabundagem, vamos dizer assim. Sexo é bom, é necessário, mas se for distorcido vira sexolatria.
fica totalmente distorcido. Né? Por isso que existe compulsão sexual. Exatamente. Então, assim, tudo são compulsões, são desvios, né, que acabam indo para um lado muito perigoso. O Sérgio Lopes traz um exemplo do rio, eu achei bem interessante. O rio é maravilhoso, né? Ele quando está no seu leito, né? Mas quando ele extravasa, ele causa um desastre. E quando ele seca, ele não tem função, ele perde a sua finalidade. Então, assim, tudo precisa de equilíbrio, né? E nesses nossos prazeres, nós temos que mensurar o que realmente, que prazer nós estamos buscando, né? Quais os degraus para chegar até o amor, para me recompor aqui? Instinto, sensações, sentimentos e o amor. Olha aí. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E isso que tu falou, Jorge, é um alerta, tá? Para o que a gente ouve muito hoje da questão da liberdade sexual. Né? Tá muito em voga hoje a questão da liberdade sexual. E como muitos estão confundindo liberdade, né? Eu sempre trago esse exemplo de Kant, que nós costumamos dizer que liberdade é quando a gente consegue fazer o que a gente quer. Liberdade é isso. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Desde que... Né? Sim, mas muitos estão vendo liberdade como isso. Eu sou livre. Eu posso tudo. Eu posso, sou livre para isso. Mas Kant vai dizer que liberdade é o contrário. Liberdade é tu conseguir fazer aquilo que tu não quer. Exatamente. Que é a disciplina. Né? Então, assim, eu sei que isso... Eu estou completamente impulsionado para fazer isso. Os meus desejos estão para isso. Do ponto de vista hormonal, eu estou salivando. Mas eu sei que isso não é bom para mim, que eu preciso ter equilíbrio nisso. Então eu consigo frear. Eu consigo evitar. É isso. Isso para Kant é liberdade. Tu tem liberdade de escolher. Tu tem liberdade de dizer agora não. É depois. Senão tu vira escravo dos teus prazeres mais primitivos. E para o Espiritismo também. Essa é a lei. Quanto mais disciplina tu tiver, mais liberdade tu tem. Claro. Tu vai fazer aquilo que é bom para ti. Mais tu consegue construir o teu melhor caminho. E essa questão da liberdade, eu faço um parênteses aqui de um amigo que eu realmente tinha muita estima por ele, tinha liberdade de falar com ele, ele estava se afundando no álcool. E eu disse, poxa vida, isso aí tá te tirando a liberdade, né? Pensa. E ele disse assim, eu sou livre para beber qualquer marca, a marca que eu quiser. Eu digo, não sou escravo. Pô, então aí não fica... A Márcia falou em energia, tá? E tem uma fala do Alberto Almeida, que eu também gosto muito, tá? Do Alberto Almeida, e ele faz para mim, uma bela reflexão sobre esse tema. Eu até anotei algumas das frases, né, de uma palestra sua a respeito desse tema. Ele diz, por exemplo, o seguinte: a sexualidade, numa visão espírita, transcende uma discussão que está reduzida ao contexto da opinião da sociedade em geral, quando torna o sexo sinônimo dos órgãos genitais, uso dos órgãos genitais. Para o espiritismo, sexualidade é energia. Sexualidade é energia. A expressão dessa energia provém da natureza espiritual do ser, diz o Alberto Almeida. O espírito em si mesmo não é homem nem mulher. Para a visão espírita, o prazer buscado pelo encontro de corpos, os espíritos apresentam algumas finalidades. Tem finalidades para isso. Uma delas é o conteúdo que esta troca magnética entre os parceiros que se relacionam em regime de afetividade e de confiança. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, trava-se entre a dupla este circuito energético no qual, em regime de reciprocidade, os parceiros trocam alimento afetivo. Outra finalidade seria a criação não de corpos, mas de campos na área da arte, da cultura, da benemerência, da profissão, da caridade. Quando se utiliza essa energia criativa e se realoca essa energia, não através do sexo propriamente dito, mas de ações criadoras que detêm a energia sexual. E aí ele usa a linguagem freudiana. Seria a sublimação da energia sexual. Que a Joana fala.
Exatamente, Joana de Ângeles fala também. Na linguagem espírita, seria a canalização dessa energia para outros campos criativos. Esta energia transcende em muito aquilo que é posto pela biologia. E aí ele continua as suas explicações. Como o Chico, o Divaldo, que às vezes o questionamento Exatamente. é como é que o Divaldo passa uma vida inteira sem praticar ter relação, sexo, sem ter casar. Mas é que essa transmutação, né, essa transmutação, a energia sexual está presente até num olhar, num aperto de mão, numa tarefa que a gente gosta Na de fazer. Na mediunidade, Chico, tem uma conversa do Divaldo, que o Divaldo revelou que teria tido com o Chico, em que Chico dá essa explicação. Toda a energia sexual dele, ele transformou na ampliação da sua mediunidade. Então, a energia original, a energia sexual que ele transmutou. Sim, e o Divaldo também fala que usa para a voz. A voz dele é poderosa, né? Mas ele diz que a energia sexual está muito canalizada também para a voz, para a fala. Veja. Né? Então, isso todo... E a gente encontra, como disse o Diógenes, pessoas que não têm relação sexual, mas têm atividades que essa energia é usada, normalmente. Né? Por exemplo, um músico, quando ele compõe uma música, ele cria uma melodia e faz um arranjo, e ele se apaixona pela própria música. Quando ele está tocando e cantando aquela música, nossa, ele tá tendo um prazer. É um êxtase, é essa energia, né, do quanto ele se sente bem com aquilo. É a arte, né, fazendo esse papel. Né? E até em questão dos relacionamentos, né, a gente tem um relacionamento que inicia pela atração, né, e claro que existem relacionamentos que são planejados na espiritualidade e que tem um grande apoio, e tem aqueles relacionamentos ocasionais. Sim. Mas o relacionamento vai se transformando, né, eu digo que eu sou com quase 50 anos vivendo com a minha companheira, né, e ele se transforma num amor-companheirismo. Num amor que transcende essas questões sexuais. Acaba que nos preenchemos. Eu acho que isso acontece com a maioria dos casais que se dão bem, né? Como a gente vê essa transmutação acontecendo, né? Um amigo meu, uma vez ele se separou e o motivo da separação foi uma traição. Só que ele diz assim, cara, eu passei bons anos do meu casamento traindo a minha esposa. Ele estava muito mal, assim, ele precisava conversar com alguém. Foi bem, assim, foi bem informal a conversa. Mas aquilo me registrou. Ele disse assim, cara, eu tô casado há 25 anos, 20 anos com a minha mulher. E eu sempre, nas minhas viagens, né, dá um pulo aqui, dá um pulo ali, a questão do sexo, né? Aí, quando ela se separou dele, disse que não, e ele já fazia um tempo que estava longe dela, ele disse assim, cara, hoje eu sinto que a relação sexual com minha esposa, ela nem se compara com o amor que eu sinto por ela. A falta que eu tô sentindo dela, ele falava. Eu trocaria tudo para estar com ela de novo. Porque é a história, o companheirismo, é a cumplicidade, é isso que me satisfaz. Então, e agora imagina se ele estivesse presente na relação, com fidelidade, direcionando toda a energia dele para a relação de fato. O quanto ele já poderia absorver mais dessa relação, né? E essas experiências ocasionais, o que valeu? Ele estava mal ali. Ele desperdiçou energia, né? E essa troca não foi benéfica, né? Porque é uma troca em desequilíbrio. Sim, isso. A gente nunca sabe quem é a outra pessoa, né? Sabe, o que ela está pensando, qual é a frequência. E tem uma parte bem interessante aqui que fala assim, ó, a sexualidade ela é vista por três realidades, tá? A sexualidade como força criadora natural, originária da criação divina, e aí a espiritualidade vai trazer aqui como a atração e a expansão. Então essa é a energia de atração que começa lá nos minerais, os átomos, construindo moléculas, enfim, né? E isso vem se aprimorando e chega na condição humana, dessa pulsão energética que tem entre os seres humanos, e a expansão com o processo evolutivo, o quanto isso vai se aprimorando até chegar no sentimento de amor, né? A união sexual como interação de qualidades energéticas, né? Então, o que nós podemos contribuir um com o outro, nesse sentido, somar energeticamente, e aí que os jovens muitas vezes não têm esse conhecimento, e que vem essa questão da liberdade sexual,
eu vou transar com 10 numa semana. A libertinagem. A libertinagem. Tu tem noção do que pode estar acontecendo aí? Né? De quanta agressividade energética tu tá trazendo para ti, até a questão de obsessões, né? E também as relações sexuais humanas e a evolução. Então, no caso, né, da questão da relação sexual mesmo, da procriação, da perpetuação da espécie. Então, tem essas 3 realidades que eu achei bem interessante trazer aqui. E a questão da homossexualidade? A homossexualidade, o espiritismo, eu tenho até um trecho aqui no meu livro, né, olhar sobre a homossexualidade. E eu gostaria de contar, registrar o trajeto disso para a gente entender como a história é recente em relação a isso. Ó. A homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Associação Americana de Psiquiatria em 1973. Recente. É muito recente. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como desvio sexual, mas sim como orientação. Em 1900, olha a história tão recente, né? Por isso que ainda existem tantos preconceitos e má compreensão em relação a isso. Em 1991, a Anistia Internacional passa a considerar a discriminação aos homossexuais como violação dos direitos humanos. Isso em 1991. Em 99, já entrando no século XXI, né, estabeleceu-se regras para a atuação dos psicólogos em relação às questões de orientação sexual. Por esta normatização ser tão recente, ainda existem muitos mitos, tabus e preconceitos. Né? Então nós temos que considerar e temos que respeitar, né, o ser, né? Respeitar o ser e não fazer moralismo. Né? Porque eu digo por trabalhar nessa área da questão da prevenção do suicídio, o risco, o suicídio em homossexuais, ele é 8 vezes maior do que os heterossexuais. Por quê? Por falta de aceitação, por falta de acolhimento, por não se sentir pertencido à sociedade, por ser julgado. De respeito, né? Falta de respeito. Resumindo, respeito. Né? Quando o paciente chega no consultório e ele traz um certo sofrimento e por estar sofrendo preconceito, enfim, e tu vê que é a condição, que é a orientação sexual dele, a orientação de gênero dele que está gerando esse sofrimento, eu jamais vou dizer para ele que é a orientação dele, né? Que bom, parei um pouquinho, nós vamos tentar fazer com que tu tenha uma vida mais saudável diante dessa realidade que tu está. É a realidade que nós temos e é claro que ela tem que melhorar, tem os preconceitos, tem as rejeições, mas como a gente pode conviver nessa sociedade da maneira menos sofrida possível. Existe também a questão da disforia de gênero, que quando a pessoa ela sofre por muitas vezes não se compreender, por muitas vezes não aceitar. Eu tive um paciente que ele era militar e ele, desde os 14 anos, ele percebia que ele era homossexual e ele serviu o exército, fez carreira, se aposentou, tendo que guardar isso com ele. E isso foi gerando um sofrimento muito grande, porque ele tinha relações escondidas, o pai completamente contra, a mãe... Então, assim, ele procurou psicoterapia num sofrimento muito grande, porque eu dizia para ele, mas imagina tu chegando e falando pros teus amigos, nossa, ele suava. Isso que eu chamo de homofobia, né? Porque era praticamente uma fobia à homossexualidade. Ele se admitia, ele se colocava como homossexual ali na psicoterapia, mas ele não queria expor isso para as outras pessoas. Sim, e se sentia culpado. Aí é um conflito interior muito grande. Claro, e se sentia muito mal com aquilo. E que bom que isso está mudando, né, Jorge? Mas hoje assim, tem mais... No livro do Dr. Andrei Moreira, médico, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, tem um trecho que ele fala para a gente refletir. A homossexualidade não é uma conduta dolosa perante a moral maior, mas diante da falsa moral humana. Ah, sim. E muitas coisas são diante da falsa moral humana. Às vezes, para preservar aparências de determinadas situações, pessoas se submetem a grandes sacrifícios. Sobre essa questão da homossexualidade, ainda o Alberto Almeida, né, mais uma caroninha, ele explica que como espíritos eternos reencarnamos ora masculinos, ora femininos. Isso está na pluralidade
dos mundos espirituais. Aí diz o seguinte: a homossexualidade revela, portanto, essa movimentação do espírito entre um campo e outro. Olha aqui que imagem que ele deixa aqui para uma discussão. Que como espíritos eternos, encarnamos ora masculinos, ora femininos. A homossexualidade revela, portanto, essa movimentação do espírito entre um campo e outro. Tá? Eu confesso que eu li e ainda estou refletindo sobre isso. Jung complementa isso, porque nessas nossa história de tantas reencarnações, tantas vezes como homens, tantas vezes como mulher, dependendo da nossa necessidade evolutiva, Jung faz uma afirmação: ninguém aqui é 100% homem ou 100% mulher. Ah, sim. O ânimo e o ânima. Exatamente. A Maíse Braga, ela focaliza isso com linguajar que é direto, né? Que eu nem tive coragem de trazer para cá, porque, bom, vamos esperar um pouco mais, não. Mas é bem nisso aí. Ninguém é totalmente uma coisa, ninguém é totalmente outra. E que bom, né, Vicente? Que bom. Que a gente tem as duas polaridades, de certa maneira, ali, canalizadas, porque tu precisa ter a firmeza, às vezes, da postura mais firme de um homem ali. Precisa ter a sensibilidade de uma mulher. Né? É verdade. O Raul Teixeira faz uma brincadeira, né, dizendo que o cara machista, totalmente preconceituoso, desencarnou, chegou no plano espiritual, tinha um bigodudo lá esperando ele. Minha esposa chegou. Como assim? Não, foi minha esposa, não. Olha, eu vou trazer aqui, eu estou encerrando a minha participação, nós estamos indo para o final, para um assunto que é tão rico, né? No livro Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda fala dos 4 pilares mais trabalhados, né, pelos obsessores inteligentes e maldosos, né, que estão na crosta terrestre. Eles estão aqui necessitados de continuar com seus vícios e eles trabalham ardilosamente nos estudando e nos influenciando. E ele diz que os pilares mais trabalhados são dinheiro, poder, sexo e vaidade. E aí e ainda ele complementa que a pior obsessão não é aquela subjugação, que a subjugação tu te sente tão mal que tu procura ajuda. Agora, aquela obsessão sutil que vai te inflando, tu é poderoso, tu é o cara, né? Os outros não entendem, não pode aceitar a opinião dos outros, e aí vai inflando. Vai caminhando uma vida inteira. A vida inteira arrastando esses defeitos e perdendo uma encarnação. É verdade. O Espírito Emmanuel diz que as tragédias afetivas, as lesões que envolvem as questões sexuais já ceifaram mais vidas que as próprias guerras na humanidade. Então, tamanha a responsabilidade de um bom uso, né, do equilíbrio, do processo educacional nesse aspecto, de todos nós, né, de certa maneira também na questão da orientação, né, da divulgação, né, o quanto é importante esse cuidado, às vezes também, e os dramas que as pessoas vivem e nos trazem essa experiência. Teve um episódio que a minha filha chegou na cozinha, eu estava lavando a louça e ela veio: mãe, e se eu escolhesse ser homossexual, e se eu gostar de menina? Não tem problema nenhum, minha filha, a regra e a orientação vai ser a mesma. Respeito e educação, eleja uma parceira e vai ser feliz, né? A promiscuidade que é o problema. Exato, né? Agora, a tua opção não vai mudar em nada no campo do afeto, pelo contrário, isso é uma questão muito de foro íntima. De foro íntimo, você precisa entender teu corpo, tuas tendências, teu processo histórico, como você está, com o que você se sente bem, e viver em equilíbrio e respeito, respeitando alguém, da mesma maneira como se tivesse uma relação hétero. Não é isso que faz a diferença. Porque quantas relações héteras totalmente pervertidas que temos por aí. E quantos casais, né, que são um exemplo de casal homossexual. Né? Então não é essa a discussão. A questão realmente é um direcionamento adequado. E claro que a pessoa tem que compreender que ela vai sofrer preconceito. Isso ainda vai sofrer. A sociedade é ainda preconceituosa. Então isso faz parte de um processo. Vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com isso. E para isso vai ter que ter muita convicção. E aí vem a questão da educação. Educação, primeiro, para si mesmo. Educação interior, fortalecimento interior. Fazer as suas descobertas. Fazer as suas escolhas, como Jesus ensinava. Não é? Faça as suas escolhas e assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Mas com equilíbrio. Sabendo, na verdade, o que quer, para onde pretende ir.
Exato, porque às vezes a pessoa não sabe exatamente o que quer, né? Isso aí. Às vezes ela foi levada àquela situação. Você pega o caso de uma menina que é abusada pelo pai desde a infância. Ela já impregna traumas ali, até na questão de escolhas de parceiro. Tem uma certa aversão ao homem. Aí ela tem uma tendência homossexual, não por uma natureza íntima do espírito, mas por uma defesa. Por um transtorno que se originou ali. Exatamente. Às vezes as pessoas em certo confinamento que é colocado em alguns agrupamentos específicos e há um treino naquele processo todo. Então há um agente motriz que possibilitou algo que não é exatamente aquilo que a pessoa quer, como ela se situa bem consigo mesma, mas o próprio meio a impulsionou para aquilo. E aí entra a necessidade realmente do autoconhecimento, né, do processo terapêutico, para essa descoberta ser madura, ser responsável. Opa, não, isso me fez mal, mas não significa que vai ser sempre assim a minha história. Não, e aí vai um processo de autodescobrimento aí, né? Nessa busca de prazer, eu quero citar uma pesquisa científica que foi feita nos Estados Unidos, até no pós-doutorado, né, de uma universidade dos Estados Unidos, participando com o João Ascenso, que era também candidato a pós-doutorado. Foi feita uma pesquisa seguinte, foi colocado eletrodos em várias pessoas e foi dado para elas uma quantidade, tipo assim, $1.000 para cada um. E foi registrado, né, o prazer que isso causou. Tu ganhou $1.000. Depois eles foram dizer, bom, agora desses $1.000 aqui tu vai fazer uma doação para a associação lá dos deficientes, lá físico e tal. A pessoa, a sensação registrada foi muito maior o prazer de doar do que de receber. Né? Então, assim, por isso que a nossa doutrina espírita tem essa bandeira, né, fora da caridade não há salvação. Então é muito importante que a gente busque prazer, porque se for só buscar prazer pelo sexo, pelo orgasmo, que ele é instantâneo, se isso fosse satisfazer, mas tu faz 1000 vezes e vai querer fazer mais, entende? Então há uma tendência de nós repetir isso, né? E aqui no livro Trilhas da Evolução, livro Ação e Reação, as grandes fontes do prazer que devemos cultivar: prazer de servir, né? Prazer de aprender, prazer de nos tornar melhores a cada dia, prazer de criar, né? Prazer de ter uma fé libertadora, que é o que a nossa doutrina propõe, e prazer de perdoar, né? Então, existem prazeres verdadeiros, né, que a gente precisa buscar, e não aqueles do hedonismo, né, que são passageiros e ainda causam frustração, causam esse vazio existencial, né? Diógenes. Só fazendo, deixando com uma mensagem final da minha parte, do livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana, que ela vai dizer assim, ó, que dessa forma, trazendo aqui a questão do sexo em si, né, que é o que às vezes traz mais preocupação por essa liberdade de agora eu sou livre para fazer o que eu quero, como se isso não fosse trazer qualquer consequência, e esquece de que quando se fala em sexualidade, a gente está falando de afeto, de acolhimento, de respeito, né, de boas escolhas, de disciplina. Nossa, é muita coisa. Então vai falar assim: dessa forma, o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. Então, é bem isso. Toda liberdade tem uma consequência. E uma energia tão poderosa, mal usada, né? Mal usada dá problema. Exatamente. Todas essas virtudes aí que o Jorge elencou, elas partem da força energética. E a sexualidade é o grande detonador dessa força. Daí para frente, cabe fazer as escolhas corretas. Com responsabilidade. Sempre com responsabilidade. A espiritualidade responde a Kardec que é como um cavalo sem freio. A falta de direcionamento dessa energia potencializadora e criadora. Né? Então, que a gente possa botar freio nos nossos cavalinhos. Muito bem. Olha aí, tema, né? É tão complexo, tão amplo, e que a gente hoje trouxe para partilhar com os nossos seguidores, com os nossos telespectadores, que farão as suas reflexões, podem mandar as suas opiniões. Como é que faz o processo de interatividade?
pode escrever diretamente para o diário, por e-mail, né? leitor@diario, né? Pode ser pelo Instagram, né? Despertar Espírita 2023, @Despertar Espírita 2023. No YouTube tem a relação dos programas, esse programa aqui é o 74, né? Pode fazer uma observação, comentário sobre o programa ou sugerir novos temas para nós também, né? Tá certo. Muito bem. Com a companhia sempre do Jorge Brandão, da Márcia de Fode, Diógenes Chaves e com a sua companhia, estamos encerrando mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. O programa termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.